De hoje você não passa, seu vermezinho. Entra nesse buraco logo. A partir de hoje eu tenho paz. Nunca gostei de você. O sol quente do interior de Goiás caía sobre as casas simples do bairro. Pequenas construções geminadas de tijolos aparentes e quintais de terra batida onde galinhas ciscavam entre os pés de limão. A poeira subia quando passava um carro velho pela rua de paralelepípedos. Era uma tarde como tantas outras, mas dentro daquela casa de número 12, no fim da rua sem saída, a vida de um menino de 8 anos estava se transformando num inferno silencioso. Lucas era magro, de olhos grandes e tristes, daqueles que parecem guardar segredos pesados demais para a idade que tem. Seus joelhos sempre tinham arranhões de tanto trabalhar no quintal, e suas mãos pequenas estavam calejadas de segurar a vassoura, o rodo, o balde pesado de água suja. Ele havia perdido a mãe biológica 2 anos antes, num acidente de ônibus que virou na estrada quando voltava da capital. Desde então, morava com o pai, Valdir, pedreiro de mãos grossas e coração cansado, e com a nova esposa dele, Márcia. Márcia era uma mulher de 29 anos, magra, cabelos presos num coque apertado, sempre vestida com saias longas e blusas de mangas compridas. Na igreja, ela era conhecida como Irmã Márcia, aquela que carregava a Bíblia debaixo do braço e citava versículos decorados na reunião de oração. Cumprimentava os vizinhos com sorriso controlado, falava de família abençoada e criança bem educada. Mas aquele sorriso morria assim que a porta de casa se fechava. Ali dentro, longe dos olhos da rua, longe dos ouvidos da igreja, Márcia se tornava outra pessoa. Uma pessoa que olhava para Lucas como quem olha para um inseto incômodo, um peso morto que custava dinheiro e roubava a atenção do marido. Naquela tarde, Valdir tinha saído cedo para a obra e só voltaria depois das 7 da noite. Lucas estava sozinho com a madrasta. Ele varria o quintal pela 3ª vez no dia, porque Márcia havia jogado terra molhada de propósito perto do tanque, só para ter motivo de mandar ele limpar de novo. O menino não reclamava. Aprenderá que reclamar só piorava as coisas. Ela gritava mais, batia a porta do quarto, tirava a comida dele, rasgava seus desenhos. Sim, os desenhos. Lucas desenhava a mãe falecida em qualquer pedaço de papel que encontrava, o rosto dela sorrindo, a mão dela segurando a dele, a casa onde moravam antes. Mas Márcia encontrava esses papéis e rasgava um por um, devagar, na frente dele, dizendo com voz fria, morto não presta mais pra nada, menino. Esquece essa mulher. Ela te largou. O coração de Lucas doía mais que qualquer pancada. Ele engolia o choro, abaixava a cabeça e continuava varrendo. O quintal era pequeno, cercado por muro baixo de tijolos furados, com um pé de limão velho no fundo e um tanque de lavar roupas que pingava água enferrujada. O chão era duro, de barro socado, cheio de buracos onde a água da chuva empoçava. Naquele espaço apertado, o menino passava horas sozinho, porque Márcia não deixava ele brincar com os vizinhos. Dizia que menino pobre só aprende coisa ruim na rua. Então Lucas ficava ali, conversando baixinho com as formigas, olhando as nuvens, pedindo em silêncio para a mãe no céu não ter esquecido dele. Mas naquele dia, enquanto varria, Lucas sentiu algo diferente. Não sabia explicar o que era. Apenas um arrepio na nuca, uma sensação estranha de que alguma coisa estava prestes a mudar. Olhou para o céu limpo, para o pé de limão que balançava com vento quente, e uma vontade inesperada de rezar tomou conta dele. Guardou a vassoura encostada no muro, enxugou o suor da testa e murmurou baixinho, quase envergonhado, Mãe do céu, se a senhora existe mesmo, olha para mim. Márcia observava tudo da janela da cozinha, com os braços cruzados e olhar de pedra. Naquele exato momento, em seu coração endurecido, começou a germinar a semente mais terrível que uma alma pode cultivar. A ideia de que seria melhor se aquele menino simplesmente não existisse mais. E o quintal, aquele pedaço esquecido de terra batida, estava prestes a se tornar o palco de uma batalha entre trevas e luz, entre maldade humana e misericórdia divina. A vida de Márcia nem sempre foi marcada por tanta amargura. Ela cresceu numa família pobre da periferia da cidade, filha de mãe solteira que criou 5 filhos sozinha, lavando roupa para fora e vendendo quentinha na porta de casa. Márcia foi a única que não engravidou cedo, a única que terminou o ensino médio, a única que subiu na vida ao conseguir emprego de balconista numa loja de roupas do centro. Quando conheceu Valdir numa festa de aniversário de uma prima, viu nele a chance de ter uma casa, um sobrenome, um lugar na sociedade. Ele era viúvo recente, trabalhador, sem vícios, daqueles homens calados que guardam a dor dentro do peito e seguem em frente porque não têm escolha. Valdir ainda estava de luto quando aceitou namorar Márcia. Não por amor à primeira vista, mas por cansaço. Cansaço de voltar para a casa vazia,
de esquentar marmita sozinho, de olhar para o filho pequeno e não saber como preencher o vazio de mãe que o menino carregava nos olhos. Márcia era organizada, sabia cozinhar, frequentava a igreja. Parecia uma boa mulher. Parecia. Nos primeiros meses de namoro, ela fingia carinho por Lucas. Levava bala para ele, deixava assistir desenho, até sentava no chão para brincar de carrinho. Mas tudo era teatro. Valdir não percebia, porque chegava cansado demais para notar os detalhes. O jeito brusco dela ao pentear o cabelo do menino quando ninguém via, o prato de comida sempre menor que o dela, a rispidez no tom de voz quando o pai não estava por perto. Lucas sentia, mas não sabia dizer. Era pequeno demais para entender que estava sendo rejeitado pela única figura materna que lhe restara. Quando Valdir pediu Márcia em casamento, ela aceitou na hora. Casaram simples, na igreja do bairro, com bolo de mercado salgadinho feito pela vizinha. Márcia entrou na casa de Valdir como nova dona, e foi ali que a máscara começou a rachar. Ela queria a atenção exclusiva do marido. Queria ser prioridade. Mas Lucas existia. Lucas precisava de roupa lavada, comida feita, dever de casa conferido, colo quando acordava chorando de saudade da mãe morta. E Márcia odiava cada segundo disso. O ciúme cresceu como erva daninha. Ciúme da memória da primeira esposa, ciúme do amor que Valdir tinha pelo filho, ciúme até das fotos penduradas na parede. Ela começou a cobrar do marido: você gasta mais com o menino do que comigo. Você olha mais para ele do que para mim. Se você me amasse de verdade, colocava ele no internato. Valdir negava, tentava acalmar, dizia que Lucas era só uma criança e precisava de cuidado. Mas essas palavras, em vez de amolecer o coração de Márcia, o endureciam ainda mais. A situação piorou quando Valdir começou a fazer plantões noturnos numa obra grande que apareceu na cidade. Pagava melhor, mas significava passar a noite fora de casa. E foi nessas noites que Márcia mostrou quem realmente era. Trancava Lucas no quarto sem jantar, dizendo que comida custa caro e menino que não trabalha não come. Acordava ele de madrugada para lavar louça da janta que ela mesma sujou de propósito. Rasgava os cadernos escolares dele, alegando que desenho de mãe morta é coisa de maluco. Uma vez, ela queimou o único bichinho de pelúcia que Lucas tinha, um ursinho velho que a mãe biológica dera no último aniversário dele. Queimou no fogão, na frente do menino, enquanto dizia: esquece essa mulher. Ela morreu. Acabou. Agora quem manda aqui sou eu. Lucas chorou tanto naquela noite que vomitou. Passou horas ajoelhado no banheiro, abraçado no vaso, tremendo, sentindo que o mundo era um lugar onde ninguém o queria. E foi ali, naquele banheiro frio de piso rachado, que ele começou a falar sozinho com Deus. Ou melhor, com a Mãe do Céu. Porque a Mãe da Terra tinha ido embora, e a que ficou no lugar não tinha coração. Enquanto isso, Márcia deitava na cama de casal, olhando para o teto, remoendo pensamentos cada vez mais sombrios. Por que esse menino não morre logo? Por que ele não some? Se ele sumisse, eu teria paz. Valdir ia me amar de verdade. A gente teria filhos nossos, uma família de verdade, sem esse peso morto no meio. E quanto mais pensava, mais os pensamentos se transformavam em planos. Planos terríveis. Planos que nenhuma alma deveria sequer imaginar. O quintal, que durante o dia via Lucas varrer e chorar, à noite começou a receber visitas secretas de Márcia. Ela saía da cama, pegava uma pá velha guardada no canto do muro, e cavava. Cavava devagar, medindo o espaço, calculando a profundidade. Dizia para si mesma que era só para ver se dava para fazer uma horta. Mas não havia semente de alface naqueles pensamentos. Havia algo muito mais escuro. Algo que, se consumado, marcaria para sempre não só a vida de Lucas, mas a eternidade de Márcia. E o céu, que tudo vê, observava em silêncio. Mas não por indiferença. O silêncio de Deus nunca é abandono. É preparo. É espera. É o tempo que Ele dá para que a misericórdia se manifeste antes que a justiça precise intervir. Os dias se arrastavam pesados como chumbo. Lucas acordava antes do sol nascer, porque Márcia batia na porta do quarto com força, gritando que preguiçoso não merece café. Ele se lavava rápido no chuveiro frio, vestia a roupa remendada que herdara de um primo mais velho, e ia para a cozinha com a esperança de encontrar ao menos um pão com manteiga. Mas quase sempre havia apenas café ralo e uma bolacha quebrada. Márcia comia pão francês quentinho, ovos mexidos, tomava suco de caixinha, tudo na frente dele, enquanto dizia: comida de verdade é para quem trabalha de verdade. Você só dá despesa.
Na escola, Lucas era o menino invisível. Sentava no fundo da sala, não levantava a mão para responder, não tinha amigos para brincar no recreio. As outras crianças percebiam que ele era diferente. A roupa sempre suja de terra do quintal, o cheiro de sabão barato, o jeito quieto de quem carrega tristeza grande demais. Alguns faziam piada. Esse aí mora no lixão? Outros apenas ignoravam. Lucas aprendeu a comer sozinho debaixo da árvore no pátio, observando os grupos de meninos jogando bola, as meninas pulando corda, e sonhando com uma vida que não era dele. A professora, Dona Célia, uma senhora de meia idade com óculos de grau grosso e voz cansada, chegou a perguntar uma vez: Lucas, tá tudo bem em casa? Ele olhou para ela com aqueles olhos grandes e respondeu baixinho: tá sim, tia. Mentiu. Mentiu porque tinha medo de que, se contasse a verdade, a madrasta descobrisse e piorasse tudo. Mentiu porque já não confiava que alguém pudesse realmente ajudar. Dona Célia suspirou, passou a mão na cabeça dele com carinho rápido e voltou para a lousa. Ela tinha 40 alunos, problemas demais, salário atrasado. Não podia salvar todo mundo. À tarde, quando Lucas voltava da escola, o quintal o esperava. Sempre havia algo para fazer: varrer, lavar o tanque, arrancar mato, carregar balde de água para regar as poucas plantas que Márcia fingia cultivar. Ele trabalhava em silêncio, com o sol queimando a nuca, as mãos sangrando de tanto esfregar cimento velho, os pés descalços pisando em pedras pontiagudas. Enquanto trabalhava, pensava na mãe biológica. Lembrava do cheiro dela, um perfume barato de flores que ela passava no pescoço antes de sair. Lembrava da voz dela cantando enquanto cozinhava, das histórias que contava antes de dormir, do jeito que ela o abraçava apertado e dizia: você é meu tesouro, meu filho. Meu tesouro mais precioso. Mas a mãe tinha ido embora. E no lugar dela, veio uma mulher que não tinha coração. Márcia observava Lucas do alpendre, braços cruzados, olhar cortante como navalha. Às vezes, ela murmurava sozinha, como se conversasse com alguém invisível: esse menino é uma maldição. Desde que ele nasceu, nada dá certo nessa casa. Se ele sumisse, tudo seria melhor. Valdir ia me amar de verdade. A gente ia ser feliz. E quanto mais repetia essas palavras, mais elas ganhavam corpo, forma, intenção. Quanto mais alimentava o ódio, mais o ódio crescia, como planta venenosa que sobe pelo muro e sufoca tudo ao redor. Certa tarde, Valdir chegou mais cedo do trabalho. Tinha conseguido sair antes porque a obra estava parada esperando material. Ao entrar em casa, encontrou Lucas sentado no chão do quintal, chorando baixinho, com a mão machucada sangrando. O menino havia cortado o dedo numa lata enferrujada enquanto recolhia lixo. Valdir sentiu o peito apertar. Pegou o filho no colo, levou para dentro, lavou o ferimento com água e sabão, passou mercúrio cromo, enfaixou com pano limpo. Dói muito, filho? Lucas balançou a cabeça, tentando ser forte, mas as lágrimas escorriam sem controle. Eu tô bem, pai. Não precisa se preocupar. Valdir olhou para Márcia, que estava encostada na pia da cozinha, sem expressão. Você não viu que ele estava machucado? Ela deu de ombros. Menino que mexe onde não deve se machuca mesmo. Eu não sou babá. Valdir sentiu raiva subir pela garganta, mas engoliu. Não queria briga. Estava cansado demais para brigar. Márcia, ele é só uma criança. Ela virou as costas e foi para o quarto, batendo a porta. Valdir ficou ali, segurando a mão enfaixada do filho, sentindo-se impotente, pequeno, fracassado como pai e como homem. Naquela noite, depois que Valdir dormiu, Lucas saiu da cama devagar e foi até o quintal. A lua cheia clareava tudo com uma luz prateada e fantasmagórica. Ele se ajoelhou debaixo do pé de limão, juntou as mãos como a mãe biológica havia ensinado, e começou a rezar. Não sabia rezar direito, não conhecia orações decoradas, então falou do jeito que sabia. Virgem Maria, minha mãe do céu, eu sei que a senhora cuida das crianças que não tem ninguém. Eu não aguento mais. Dói demais viver assim. Eu só queria que a madrasta parasse de me odiar. Eu só queria que meu pai me visse. Eu só queria não ter medo de dormir e não acordar. As lágrimas caíam no chão seco do quintal, molhando a terra dura. Lucas chorou até não ter mais lágrimas, até o corpo tremer de cansaço. E quando finalmente se levantou para voltar ao quarto, não percebeu que algo havia mudado no ar. Algo sutil, invisível, mas real. Uma brisa leve, onde não havia vento. Um perfume suave de flores, onde não havia jardim.
E uma luz quase imperceptível, como se o céu tivesse se aberto só um pouquinho, o suficiente para que uma mãe amorosa ouvisse o clamor de um filho esquecido. O quintal, que testemunhava tanta dor, estava prestes a se tornar lugar sagrado. Porque quando uma criança inocente chora até o céu não fica quieto. E a Virgem Maria, mãe de todos os abandonados, já estava a caminho. Passou-se uma semana desde aquela noite de oração embaixo do pé de limão. Lucas continuava sua rotina de sofrimento silencioso. Acordar cedo, trabalhar no quintal, ir para a escola, voltar, trabalhar de novo, dormir com fome e medo. Mas algo nele havia mudado. Algo pequeno, quase imperceptível, mas real. Ele começou a rezar todos os dias. Não mais só quando a dor ficava insuportável, mas sempre. Ao acordar, antes de dormir, enquanto varria o chão, enquanto comia bolacha seca, enquanto caminhava sozinho para a escola. Ele havia encontrado, guardado numa caixa de sapatos velha embaixo da cama, um santinho amassado da Virgem Maria. Era um presente que a mãe biológica havia colocado na mochila dele no primeiro dia de aula, anos atrás. O papel estava amarelado, as bordas rasgadas, mas a imagem ainda era nítida. Maria de manto azul, mãos juntas, olhar sereno e doce. Lucas colou o santinho na parede do quarto com fita adesiva, bem na altura dos olhos quando estava deitado. E toda noite, antes de fechar os olhos, olhava para aquela imagem e conversava. Mãe do céu, eu sei que a senhora é mãe de todo mundo. Mas hoje eu preciso que a senhora seja minha mãe também. Só minha, só um pouquinho. Eu não tenho mais ninguém. O meu pai trabalha demais e não vê o que está acontecendo. A madrasta me odeia. Eu sinto, mãe. Eu sinto no jeito que ela olha para mim, como se eu fosse lixo. Eu não quero morrer, mas às vezes eu tenho medo de dormir e não acordar. Protege eu, por favor. Se a senhora protege as crianças, protege eu também. Enquanto isso, do outro lado da parede, Márcia também não dormia. Mas seus pensamentos eram de natureza completamente oposta. Ela planejava, calculava, remoía. O buraco no quintal já estava cavado fundo o suficiente, escondido embaixo de uma lona velha e entulho. Ela havia testado a profundidade com uma vara de bambu, 1,5 metros, talvez um pouco mais. O suficiente para que ninguém desconfiasse se algum dia resolvessem cavar ali. O suficiente para apagar um problema. O suficiente para enterrar um menino pequeno e fingir que ele nunca existiu. O plano era simples, macabro e covarde. Esperar uma noite em que Valdir fizesse plantão até de madrugada. Chamar Lucas para o quintal com alguma desculpa. Vem me ajudar a pegar uma ferramenta. Vem ver uma coisa que achei aqui fora. Quando ele chegasse perto do buraco, empurrar. Ele cairia, bateria a cabeça, desmaiaria. Então era só cobrir com terra, rápido, antes que acordasse. Rápido, antes que gritasse. Rápido, antes que o remorso batesse. E no dia seguinte, quando Valdir voltasse, ela diria que o menino tinha fugido de casa, que ela tinha brigado com ele e ele saiu correndo, que ela procurou a noite toda mas não achou. Faria um boletim de ocorrência, cartazes, buscas. E ninguém nunca saberia a verdade. Márcia sabia que era monstruoso. Sabia que era pecado mortal. Sabia que, se Deus existisse de verdade, ela estaria condenada para sempre. Mas algo dentro dela, algo escuro e frio, sussurrava: Deus não tá vendo. Deus não liga pra gente pobre. Deus não vai fazer nada. Faz o que você tem que fazer e segue em frente. E ela queria acreditar nisso. Precisava acreditar nisso. Porque se admitisse que Deus via tudo, que o céu estava atento, que a justiça divina existia, então teria que admitir que estava prestes a cometer um crime imperdoável. Mas enquanto Márcia afiava sua maldade, Lucas afiava sua fé. E numa noite de quinta-feira, quando a lua estava escondida atrás de nuvens grossas e o quintal parecia mais escuro e pesado do que nunca, o menino saiu da cama, descalço, de pijama rasgado, e foi até o pé de limão. Ajoelhou-se na terra fria, juntou as mãos trêmulas, e fez a oração mais poderosa que uma criança pode fazer, a oração de quem não tem mais nada a perder. Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todas as crianças do mundo, eu tô com medo. Eu não sei explicar, mas eu sinto que alguma coisa ruim vai acontecer. A madrasta tá estranha. Ela fica olhando pra mim de um jeito que me dá arrepio. Ela cava buraco no quintal de noite, quando acha que eu tô dormindo. Eu não entendo o que ela tá fazendo, mas eu tenho medo. Se a senhora é mãe de verdade, se a senhora protege mesmo, então protege eu. Não deixa ela me machucar. Não deixa eu morrer sozinho, com medo,
sem ninguém. A voz do menino tremia, as palavras saíam entrecortadas entre soluços. Ele rezou o Pai Nosso que aprenderá na escola, rezou a Ave Maria como conseguiu lembrar, e no final, com a simplicidade pura de uma criança, disse apenas, Amém. Confia em ti, mãe. Confia só em ti. Naquele exato momento, algo aconteceu. Algo que os olhos humanos não viram, mas que o céu inteiro testemunhou. A oração de Lucas atravessou as nuvens, subiu mais alto que as estrelas, e chegou até o trono de Deus. E Maria, a mãe que nunca abandona nenhum filho, levantou-se. Porque chegará a hora de descer à terra, entrar naquele quintal esquecido, e mostrar que nenhuma maldade humana é mais forte que a misericórdia divina. O quintal ficou em silêncio. Lucas voltou para o quarto sem saber que acabará de mudar o destino de duas vidas. A dele, que seria salva, e a de Márcia, que teria a última chance de conversão antes de cometer o irreparável. Sexta-feira chegou com um calor seco e sufocante. O céu estava limpo demais, sem nenhuma nuvem, de um azul tão forte que machucava os olhos. Valdir avisou pela manhã que faria plantão noturno na obra. Só voltaria no sábado de manhã. Márcia ouviu a notícia com um brilho estranho no olhar. Tá bom, amor. Vai com Deus. Eu cuido de tudo aqui. Valdir beijou a testa dela, bagunçou o cabelo de Lucas e saiu pela porta, carregando a marmita e a garrafa de café. Não sabia que estava deixando o filho na boca do lobo. O dia passou devagar, pesado como chumbo derretido. Lucas foi para a escola, mas não conseguia prestar atenção nas aulas. Sentia um aperto no peito, uma angústia que não tinha nome. Na hora do recreio, ficou sentado embaixo da árvore, olhando para o céu, e sussurrou baixinho, Mãe do céu, fica comigo hoje. Eu não sei porquê, mas eu preciso que a senhora fique comigo. Quando voltou para casa, Márcia estava estranhamente calma. Não gritou, não xingou, não mandou ele fazer nada. Apenas disse, com voz fria e controlada, come alguma coisa e vai pro quarto. Hoje você vai dormir cedo. Lucas obedeceu. Comeu o resto de arroz frio que ela deixou num prato, bebeu água da torneira e foi para o quarto. Mas não conseguia dormir. Ficou deitado de olhos abertos, ouvindo sons da casa, Márcia andando de um lado para o outro, abrindo gavetas, arrastando algo pesado no quintal. O coração do menino batia rápido, descompassado. Ele pegou o santinho da Virgem Maria colado na parede, segurou com as duas mãos e começou a rezar em silêncio, movendo apenas os lábios. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Lá fora, a noite caiu depressa. Não havia lua. As estrelas piscavam fracas, como se tivessem medo de iluminar o que estava prestes a acontecer. Márcia terminou os preparativos. O buraco estava aberto, a pá ao lado, a lona dobrada para cobrir depois. Ela havia até pensado em cada detalhe. Deixaria a janela do quarto do menino aberta, para dar a impressão de que ele fugiu por ali. Ensaiou mentalmente o que diria para a polícia, para os vizinhos, para o marido. Tudo estava pronto. Só faltava executar. Mas então, algo começou a mudar. Algo sutil, quase imperceptível, mas real. O ar do quintal, que estava abafado e parado, começou a se mover. Uma brisa leve, fresca, vinda de lugar nenhum. Não havia vento naquela noite, mas aquela brisa estava ali, carregando um perfume que Márcia não reconhecia. Um cheiro de flores, doce e suave, que não vinha de nenhum jardim daquela rua pobre. Ela parou, a pá na mão, e olhou ao redor. Nada. Apenas o quintal vazio, o pé de limão balançando levemente, o tanque pingando água enferrujada. Márcia sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação estranha que começava a subir pela espinha. É só nervosismo, pensou. Nervosismo de quem vai fazer uma coisa grande. Mas a brisa não parava. E o perfume ficava mais forte. E algo no ar mudava, como se o próprio quintal estivesse acordando para testemunhar o que estava prestes a acontecer. Márcia sentiu, pela primeira vez naquela noite, um frio na barriga. Não de medo, ainda não, mas de inquietação, de pressentimento, de algo que ela não conseguia nomear. Dentro do quarto, Lucas também sentiu a mudança. Estava rezando de olhos fechados quando uma paz estranha tomou conta dele. A angústia que apertava o peito começou a afrouxar. O medo que o mantinha tenso começou a derreter. Ele abriu os olhos devagar e olhou pela janela. O quintal estava escuro, mas havia algo diferente. Uma luz. Não de poste, não de lanterna. Uma luz branca e azulada, muito suave, que começava a brilhar perto do pé de limão.
Lucas levantou da cama, descalço, de pijama, e foi até a janela. Encostou o rosto no vidro embaçado e arregalou os olhos. A luz estava crescendo. Não era ofuscante, não machucava os olhos. Era suave como luz de vela, mas forte o suficiente para clarear o quintal inteiro. E dentro daquela luz, uma figura começou a se formar. Uma mulher, alta, serena, envolta no manto azul que parecia feito de céu. Márcia viu também. Largou a pá no chão e deu um passo para trás, tropeçando nas próprias pernas. A figura estava ali, de pé sobre a terra que Márcia havia cavado para o mal, olhando diretamente para ela com olhos cheios de tristeza e amor ao mesmo tempo. Lucas reconheceu na hora. Era ela, a Virgem Maria, a mesma do Santinho, a mesma que ele rezava todo dia, a mesma que prometera nunca abandonar seus filhos. Ela tinha descido do céu, atravessado as estrelas, entrado naquele quintal esquecido de uma casa pobre no interior de Goiás, para fazer o que faz desde sempre, proteger os inocentes e oferecer misericórdia aos pecadores, mesmo aqueles à beira do abismo. A noite, que seria de crime, tornava-se noite de milagre. E Márcia, que pensava estar sozinha em sua maldade, descobria que alguém estava vendo. Alguém que não veio para condenar, mas para salvar. Alguém que, com apenas um olhar, poderia mudar tudo. A luz que emanava da figura era diferente de tudo que existe na Terra. Não era fogo, não era elétrica, não era solar. Era luz viva, pura, que parecia vir de dentro da própria presença. O manto azul da Virgem Maria brilhava suave como o céu ao amanhecer, bordado de estrelas que piscavam discretas, como se o universo inteiro se curvasse diante dela. Os pés descalços tocavam o chão de terra batida, mas não se sujavam. As mãos estavam juntas na altura do peito, delicadas, mas firmes. E o rosto era de uma beleza que partia o coração, olhos profundos, cheios de compaixão e tristeza, lábios que não precisavam sorrir para transmitir amor. Márcia estava paralisada. Queria correr, queria gritar, queria fechar os olhos e fazer aquilo desaparecer, mas não conseguia se mover. As pernas não obedeciam. O corpo todo tremia. A pá que segurava escorregou das mãos e caiu no chão com um som metálico que ecoou pelo quintal silencioso. Ela abriu a boca para dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu. Apenas um suspiro rouco, sufocado, de quem está diante de algo impossível de negar. A Virgem Maria não se aproximou de imediato. Ficou ali, de pé, olhando para Márcia com aqueles olhos que viam tudo, o ódio cultivado durante meses, o buraco cavado com mãos de assassina, o plano macabro ensaiado na mente, a frieza com que trataram um menino inocente. Via tudo, mas não havia condenação no olhar. Havia dor. Dor profunda de uma mãe que vê uma filha prestes a destruir a própria alma. Então, finalmente, a voz. Uma voz que não era alta, mas que atravessou o quintal, à noite, o coração de Márcia como lâmina afiada e ao mesmo tempo suave como brisa. Uma voz que não se esquece jamais, mesmo depois de uma vida inteira. Márcia. Só isso. Apenas o nome. Mas dito de um jeito que fez a mulher cair de joelhos no barro, como se o peso de todos os seus pecados tivesse finalmente desabado sobre ela. Márcia soluçou, ainda sem conseguir falar, as mãos enterradas na terra, a cabeça baixa, o corpo tremendo inteiro. A Virgem Maria continuou, com voz firme mas cheia de ternura. Você sabe quem eu sou. Márcia balançou a cabeça, ainda sem conseguir erguer os olhos. Sussurrou, com voz embargada. Eu sei, a senhora é a mãe de Jesus. Eu sou a mãe de Jesus. E também sou a sua mãe, Márcia. A mãe que você esqueceu. A mãe que você ignorou. A mãe que você desonrou quando jurou amar em meu nome, mas cultivou ódio no coração. As palavras doíam mais que qualquer chicote. Márcia chorava agora sem controle, babando, tremendo, sentindo pela primeira vez na vida o peso real de suas escolhas. A Virgem Maria deu um passo à frente, e a luz azul envolveu Márcia como manto. Olhe para mim, filha. Márcia levantou o rosto devagar, os olhos vermelhos e inchados. Encontrou os olhos de Maria. E naquele olhar, viu tudo o que nunca quis ver, a verdade sobre si mesma. Maria continuou, apontando levemente para o buraco cavado. Você preparou uma cova para enterrar uma criança. Uma criança que Deus colocou sob seus cuidados. Uma criança que perdeu a mãe e confiou que você seria o refúgio. Mas você se tornou a ameaça. Você se tornou a noite mais escura da vida dele. Márcia soluçou, tentando falar,
mas a voz saía quebrada. Eu não aguento mais. Ele toma tudo de mim, o amor do meu marido, a paz da minha casa. Eu só queria ser feliz. Maria não interrompeu. Deixou Márcia terminar. Então, com tristeza profunda, respondeu: felicidade construída sobre sofrimento inocente não é felicidade. É maldição. É trevas. É morte espiritual, Márcia. E você está à beira do abismo. Mais um passo, e não haverá volta. Márcia enterrou o rosto nas mãos, gritando entre lágrimas: então me mata logo. Me leva. Eu não presto mesmo. Eu sou ruim. Eu sou monstro. Maria se ajoelhou na terra, diante dela, e segurou delicadamente o rosto de Márcia com as mãos. O toque era suave, quente, real. Márcia abriu os olhos, espantada. A Virgem Maria estava ali, na altura dos olhos dela, segurando seu rosto como mãe segura filha. Você não é monstro, Márcia. Você é filha. Filha que se perdeu. Filha que alimentou trevas onde deveria cultivar amor. Mas enquanto há vida, há misericórdia. Eu não vim aqui para te condenar. Vim para te salvar. Para salvar você e o menino. Mas você precisa escolher. Agora. Nesta noite. Neste exato momento. Márcia chorava tanto que mal conseguia respirar. Segurou as mãos de Maria, apertou forte, e pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia esquecido: esperança. Maria se levantou, puxando Márcia consigo. Ficaram de pé, uma diante da outra. A Virgem apontou para a janela do quarto, onde Lucas estava ajoelhado, olhando tudo com os olhos arregalados. Veja aquele menino. Ele reza por você todas as noites. Pede para que eu amoleça seu coração. Pede para que você pare de odiá-lo. Ele não quer vingança, Márcia. Ele só quer ser amado. E você tem a chance de dar isso a ele. A última chance. Márcia olhou para Lucas. O menino estava chorando também, as mãos juntas, os olhos fixos na Virgem. Márcia sentiu algo rachar dentro do peito. Algo duro, frio, que mantinha seu coração fechado. Estava rachando, quebrando, desmoronando. Maria colocou a mão no ombro de Márcia e disse, com voz suave mas firme: agora eu vou te mostrar a verdade. A verdade que você recusou ver. E depois, você vai escolher vida ou morte. Amor ou ódio. Céu ou inferno. A escolha, filha, sempre foi sua. E antes que Márcia pudesse responder, a luz azul envolveu tudo. E as visões começaram. A luz azul do manto da Virgem Maria envolveu Márcia como onda suave mas irresistível. Ela sentiu o corpo ficar leve, os pés perderem contato com o chão, a mente se abrir como livro que estivera fechado durante anos. E então, as imagens começaram. Não eram sonhos. Não eram lembranças comuns. Eram visões vivas, reais, tão nítidas que Márcia podia sentir os cheiros, ouvir os sons, tocar as emoções de cada cena. A primeira visão foi do passado. Márcia viu uma mulher jovem, de 20 e poucos anos, magra, cabelos soltos ao vento, sentada num banco de praça segurando um bebê recém-nascido no colo. A mulher sorria, mas havia cansaço profundo nos olhos. Era a mãe biológica de Lucas. Márcia reconheceu das fotos que Valdir guardava. A visão avançou, a jovem mãe trabalhando de faxineira em 3 casas diferentes, voltando tarde da noite com os pés inchados, mas sempre parando para dar banho no filho, contar história, cantar canção de ninar. Márcia viu a dedicação, o sacrifício, o amor puro que aquela mulher derramava sobre o menino. Viu as noites em que ela rezava ajoelhada ao lado do berço, pedindo a Deus que protegesse o filho de todo o mal. Então a cena mudou. Márcia viu o dia do acidente. O ônibus tombando na estrada, os gritos, o sangue, o corpo daquela mãe sendo retirado dos destroços. E no último suspiro, no último pensamento consciente antes de partir, aquela mulher pensou apenas uma coisa: meu filho, quem vai cuidar do meu filho? Márcia sentiu a dor daquela mãe como se fosse sua. Sentiu o desespero, a angústia, o amor que não cabia no peito. E por um instante, entendeu que havia desprezado. Lucas não era peso morto. Lucas era tesouro deixado por alguém que o amou mais que a própria vida. A segunda visão foi ainda mais dolorosa. Márcia viu a si mesma. Viu cada momento de crueldade que cometera contra o menino. Viu quando rasgou os desenhos da mãe falecida e jogou no lixo, enquanto Lucas chorava escondido no banheiro. Viu quando deixou o menino sem jantar por 3 dias seguidos,
porque ele havia pedido ao pai um abraço antes de dormir. Viu quando queimou o ursinho de pelúcia, o único consolo que restava da mãe morta, enquanto o menino gritava: "Não, madrinha, por favor, não." Viu a frieza com que falava, a violência nas palavras, o ódio que destilava em cada olhar. E o pior de tudo, viu o rosto de Lucas em cada uma dessas cenas. O rosto de uma criança que não entendia por que era odiada, que se culpava por existir, que se sentia indesejada no único lugar que deveria ser refúgio. Márcia tentou desviar o olhar, mas não conseguia. A visão a forçava a ver, a forçava a sentir, a forçava a reconhecer a monstruosidade que cultivara no coração. Ela gritou, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto: "Chega! Eu não aguento mais. Eu sei que sou ruim. Eu sei que errei." Mas a voz suave da Virgem Maria ecoou dentro da mente dela: "Ainda não terminou, filha. Você precisa ver tudo." A terceira visão foi do futuro. Márcia viu duas possibilidades, dois caminhos que se abriam diante dela naquela exata noite. No primeiro caminho, ela via a si mesma seguindo com o plano. Via Lucas caindo no buraco, a cabeça batendo na pedra, o corpo pequeno desfalecendo. Via suas próprias mãos jogando terra sobre o menino, enterrando-o vivo, abafando gemidos fracos que ainda escapavam. Via o quintal coberto de novo, a lona escondendo o crime, a janela do quarto aberta simulando fuga. Via Valdir chegando no dia seguinte, desesperado, procurando o filho. Via a polícia investigando, os vizinhos desconfiando, as perguntas cada vez mais apertadas. E então, via a descoberta. O corpo sendo desenterrado. As algemas frias em seus pulsos. A prisão. A solidão absoluta de uma cela escura. Mas pior que a prisão física era a prisão da consciência. Márcia via a si mesma enlouquecendo aos poucos, atormentada pela lembrança do rosto de Lucas embaixo da terra, pelos gritos que ninguém mais ouvia exceto ela. Via os anos se arrastando, a velhice chegando, a morte se aproximando. E depois da morte, via a eternidade. Via a si mesma diante de Deus, sem máscaras, sem desculpas, sem fuga. Via a sentença, afastamento eterno da luz, da paz, do amor. Via a escuridão sem fim, a solidão sem consolo, o remorso sem redenção. Márcia caiu de joelhos, vomitando de tanto medo e desespero. Gritou com todas as forças: "Não! Eu não quero isso! Não quero!" A Virgem Maria segurou o rosto dela com ternura e mostrou o segundo caminho. Márcia viu a si mesma naquele exato momento, largando a pá, tapando o buraco, entrando em casa e abraçando Lucas pela primeira vez com amor verdadeiro. Via os dias seguintes, pedindo perdão ao menino, explicando ao marido a verdade, buscando ajuda espiritual e psicológica. Via o processo lento e doloroso de reeducação do coração, de aprender a amar onde antes só havia ódio. Via Lucas, já adolescente, chamando-a de mãe pela primeira vez, não por obrigação, mas por escolha. Via a família reconstruída, não perfeita, mas real. Via pequenas alegrias, um almoço em paz, uma conversa sincera, um perdão dado e recebido. Via a velhice chegando com dignidade, cercada de afeto verdadeiro. E depois da morte, via a misericórdia, via a si mesma diante de Deus, ainda marcada pelos erros, mas purificada pelo arrependimento sincero. Via a luz, a paz, o abraço eterno. Quando as visões terminaram, Márcia estava destroçada no chão, soluçando, tremendo, mas algo dentro dela havia quebrado definitivamente: o orgulho, a dureza, a recusa de ver a verdade. A Virgem Maria se ajoelhou ao lado dela e disse, com voz firme e amorosa: "Agora você escolhe, Márcia. Qual caminho vai seguir? A morte ou a vida? O ódio ou o amor? A perdição ou a salvação? Eu não posso escolher por você. Só posso te mostrar a verdade e te oferecer a graça. O resto, filha, é decisão sua." Márcia levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados, e olhou para a Virgem. Depois olhou para a janela do quarto, onde Lucas ainda estava ajoelhado, rezando por ela. E naquele momento, pela primeira vez em anos, Márcia sentiu algo que achava ter perdido para sempre, o desejo genuíno de mudar. "Eu escolho a vida", sussurrou com voz rouca. "Eu escolho o amor. Me ajuda, mãe. Eu não sei como fazer, mas eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Por favor, me ajuda." A Virgem Maria sorriu pela primeira vez. Um sorriso cheio de alívio, de ternura, de esperança. Segurou as mãos de Márcia e a ergueu do chão. "Então levanta, filha, e começa agora.
A misericórdia de Deus não tem fim. E eu estarei com você, cada passo do caminho. Se essa história está tocando seu coração, escreva amém nos comentários. Às vezes, um simples amém é o começo de uma cura que você nem imaginava. A luz azul começou a diminuir lentamente, como vela que vai se apagando. A Virgem Maria ainda estava ali, mas sua presença ficava cada vez mais translúcida, como se estivesse voltando ao céu de onde descera. Márcia segurou as mãos dela com desespero, com medo de que, se soltasse, toda aquela misericórdia desaparecesse junto. Não vá embora ainda. Por favor, eu tenho tanto medo de voltar a ser quem eu era. Maria acariciou o rosto dela com ternura maternal. Eu nunca vou embora completamente, Márcia. Estarei com você sempre que você me chamar. Sempre que você sentir o ódio querendo voltar, me chame. Sempre que a dureza bater a porta do seu coração, reze. Eu vou te ajudar. Mas você precisa fazer a sua parte. E a sua parte começa agora, nesta noite, com um gesto simples. Peça perdão ao menino. Márcia olhou para a janela do quarto. Lucas ainda estava lá, os olhos arregalados, as mãos juntas, testemunha silenciosa de tudo. O coração dela apertou de vergonha e de medo. Como olhar nos olhos daquela criança depois de tudo o que fizera? Como pedir perdão por meses de crueldade, por noites de fome, por lágrimas derramadas em silêncio? A Virgem Maria percebeu a hesitação e disse com firmeza: o arrependimento verdadeiro não se esconde, Márcia. Ele se humilha. Ele se ajoelha. Ele pede perdão mesmo sem merecer. Vai até ele. Agora. A luz azul desapareceu completamente. A Virgem Maria sumiu como perfume que se dissolve no ar. Mas o perfume de flores ainda permanecia no quintal, testemunha invisível de que o céu estivera ali. Márcia ficou sozinha, de pé no meio do quintal, ao lado do buraco que cavara para o crime. Olhou para a pá caída no chão, para a lona dobrada, para a terra revirada. Sentiu nojo de si mesma. Um nojo profundo, visceral, que fez suas pernas tremerem. Mas ao mesmo tempo, sentiu algo novo, vontade de consertar. Vontade de reparar. Vontade de começar de novo. A primeira coisa que fez foi pegar a pá e começar a tapar o buraco. Jogou terra com força, como se estivesse enterrando não o menino, mas o plano maligno que quase executará. Jogou até as mãos sangrarem, até os braços doerem, até o buraco desaparecer completamente. Depois, pisou em cima, socou a terra, cobriu com pedras e entulho. Nunca mais ninguém saberia que ali, por pouco, não se tornou cova de criança inocente. Quando terminou, lavou as mãos no tanque, enxugou o rosto suado e enlameado na barra da blusa, e caminhou devagar até a porta de trás. Entrou na casa em silêncio. O corredor estava escuro. A porta do quarto de Lucas estava entreaberta. Ela parou na frente da porta, o coração batendo descompassado, as mãos tremendo. Respirou fundo e empurrou a porta devagar. Lucas estava sentado na cama, de pijama, os pés balançando fora do colchão, os olhos fixos nela. Não havia medo no rosto dele. Havia apenas espera. Como se ele soubesse que algo havia mudado, mas ainda não tivesse certeza do que. Márcia deu um passo para dentro do quarto. Depois outro. Depois mais um. Até ficar bem na frente do menino. Ajoelhou-se no chão, na altura dele, como a Virgem Maria fizera com ela minutos antes. Lucas arregalou os olhos, surpreso. Nunca vira a madrasta ajoelhada diante dele. Márcia tentou falar, mas a voz não saiu. Tentou de novo. Engasgou. As lágrimas vieram antes das palavras. Ela chorou em silêncio, a cabeça baixa, as mãos trêmulas segurando as mãos pequenas de Lucas. O menino não sabia o que fazer. Ficou quieto, apenas sentindo o calor molhado das lágrimas dela caindo sobre suas mãos. Finalmente, com voz quebrada, rouca, quase inaudível, Márcia conseguiu dizer: Lucas, eu sinto muito. O menino piscou, confuso. Sente muito do quê, madrinha? Márcia apertou as mãos dele com mais força, como se temesse que ele fugisse, que desaparecesse, que não lhe desse a chance de dizer o que precisava dizer. De tudo. De ter sido tão ruim com você. De ter te tratado como se você não valesse nada. De ter rasgado seus desenhos, de ter queimado seu ursinho, de ter te deixado com fome, de ter te feito sentir que você não era bem-vindo aqui. Lucas, você não tem culpa de nada. Você nunca teve. A culpa sempre foi minha. Eu tava errada. Eu tava cega.
Mas hoje eu vi a verdade. E eu quero mudar. Eu não sei se você pode me perdoar um dia, mas eu tô pedindo uma chance de ser diferente. Lucas ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois, com a sinceridade brutal que só as crianças têm, perguntou: a senhora viu a Virgem Maria também? Márcia levantou o rosto, surpresa. Vi, você viu ela? Lucas acenou que sim com a cabeça, os olhos brilhando. Eu pedi para ela vir. Eu rezei todo dia. Eu pedi para ela fazer a senhora parar de me odiar. O coração de Márcia se despedaçou em 1000 pedaços. Aquele menino, tão pequeno, tão frágil, não pedirá vingança. Não pedirá castigo. Pedirá apenas que o ódio dela acabasse. Pedirá apenas para ser amado. Ela o abraçou. Pela primeira vez, o abraçou de verdade. Apertou o corpo magro dele contra o peito, sentindo os ossinhos salientes das costelas, a magreza causada pelos dias sem comida suficiente, a fragilidade de quem sofrerá demais. E chorou. Chorou como nunca tinha chorado na vida. Lucas, mesmo sem entender tudo, abraçou de volta. E naquele abraço apertado, silencioso, molhado de lágrimas, começou a cura. Não seria rápida. Não seria fácil. Mas começou. Os dias seguintes foram estranhos, pesados, mas cheios de algo novo, esperança frágil, como o broto que nasce em terra rachada. Márcia acordou no sábado de manhã com os olhos inchados de tanto chorar, o corpo dolorido de tanta tensão, mas com uma clareza que não tinha há anos. Olhou para o espelho do banheiro e viu o próprio rosto marcado pela noite anterior, olheiras fundas, pele pálida, cabelos desgrenhados. Mas algo nos olhos havia mudado. Não era mais o olhar duro e frio de quem alimenta ódio. Era o olhar cansado, mas vivo, de quem decidiu mudar. A primeira coisa que fez foi preparar o café da manhã de verdade. Fez pão na chapa, mexeu ovos, esquentou leite, cortou frutas. Colocou tudo na mesa com cuidado, como se estivesse arrumando um altar. Quando Lucas acordou e saiu do quarto, ainda sonolento, esfregando os olhos, parou surpreso na porta da cozinha. A mesa estava cheia. Márcia estava de pé ao lado, as mãos nervosas segurando um pano de prato, e disse com voz baixa, quase tímida: "Bom dia, Lucas. Vem comer. Hoje tem café de verdade." Lucas olhou para ela, ainda desconfiado, como animal que foi machucado muitas vezes e aprendeu a ter medo. Mas sentou devagar na cadeira. Márcia serviu o prato dele primeiro, encheu o copo de leite, empurrou o pão quentinho para perto. E sentou do outro lado da mesa, observando o menino comer. Lucas comia devagar, mastigando cada pedaço como se fosse tesouro, os olhos baixos, sem jeito. Márcia percebeu que ele estava acostumado a comer rápido e escondido, com medo de que ela tirasse a comida dele. O coração dela doeu de novo. "Lucas", ela disse com voz trêmula, "de hoje em diante, você vai comer todo dia. Café da manhã, almoço, janta. Igual gente. Igual filho. Porque é isso que você é. Filho desta casa. E eu vou tentar ser mãe de verdade. Não sei se eu vou conseguir ser boa logo de cara, porque eu ainda tenho muita coisa ruim dentro de mim. Mas eu vou tentar. Todo dia, eu vou tentar." Lucas levantou os olhos, engoliu o pedaço de pão que estava na boca e perguntou baixinho: "A senhora promete?" Márcia sentiu a garganta apertar, mas segurou as lágrimas. "Eu prometo." Quando Valdir chegou da obra no fim da manhã, encontrou uma cena que nunca vira: Márcia e Lucas sentados juntos no sofá, ela ajudando ele com o dever de casa atrasado. Valdir piscou, confuso, deixou a mochila no chão e perguntou: "Tá tudo bem aqui?" Márcia levantou, foi até ele e pediu que sentasse. Com voz firme, mas cheia de vergonha, contou parte da verdade. Não contou sobre o buraco, sobre o plano de matar o menino, porque ainda não tinha coragem para isso. Mas contou que vinha maltratando Lucas, que tinha ciúme doentio, que disse e fez coisas horríveis, que precisava de ajuda. Valdir ficou pálido, depois vermelho, depois trêmulo de raiva. Quis gritar, quis bater na mesa, mas olhou para Lucas e viu o menino acenar com a cabeça, como se dissesse: "Deixa, pai, ela tá tentando." Valdir respirou fundo, olhou para Márcia e disse, com voz grave: "Eu devia te mandar embora agora. Mas meu filho tá pedindo que eu dê uma chance para você. Então eu vou dar. Uma chance. Mas se você magoar ele de novo, se houver um arranhão, uma lágrima, um medo nos olhos dele por sua causa, você sai desta casa. Entendeu?"
Márcia acenou que sim, chorando. Entendi. E eu aceito. Eu mereço menos que isso. Nas semanas seguintes, Márcia começou a reparação prática. Procurou o padre da paróquia e pediu para fazer confissão. Contou tudo, até o plano de matar Lucas, até a aparição da Virgem Maria, até as visões que a quebraram. O padre ficou em silêncio por um tempo longo, depois disse com voz séria: Márcia, você estava à beira do abismo eterno. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, te segurou pela mão. Agora você tem obrigação de viver essa segunda chance com santidade. Sua penitência será amar esse menino como se fosse filho do seu ventre. Cuidar dele, educar ele, proteger ele. E buscar ajuda profissional, porque há coisas na sua alma que precisam ser curadas com acompanhamento. Márcia seguiu o conselho. Começou a fazer terapia numa clínica de atendimento popular ligada à igreja. Sessão após sessão, foi descobrindo as raízes do seu ciúme, da sua insegurança, da sua incapacidade de amar. Foi aprendendo a lidar com as emoções sem descarregar nos outros. Foi aprendendo que amor verdadeiro é escolha diária, não sentimento espontâneo. Em casa, as mudanças eram pequenas, mas constantes. Márcia passou a acordar mais cedo para preparar o lanche de Lucas para a escola. Passou a perguntar como foi o dia dele, a ouvir as histórias que ele contava, a elogiar os desenhos que ele fazia. Comprou um caderno novo e pediu que ele desenhasse a mãe biológica sempre que sentisse saudade, prometendo que nunca mais rasgaria nenhum papel. Certa tarde, levou Lucas até o cemitério, até o túmulo da mãe dele, e os dois rezaram juntos. Márcia pediu perdão àquela mulher que partiu, prometendo cuidar do filho dela como se fosse dela mesma. Lucas, aos poucos, foi se abrindo. Começou a chamar Márcia de Mãe Márcia, em vez de madrinha. Começou a sentar perto dela no sofá para assistir televisão. Começou a dormir sem medo, porque sabia que, se acordasse com pesadelo, podia chamar e ela viria. Não foi fácil. Houve recaídas. Houve momentos em que Márcia sentiu a raiva antiga querendo voltar, a vontade de gritar, de xingar. Mas nesses momentos, ela trancava-se no quarto, ajoelhava-se diante da imagem de Nossa Senhora e rezava até a raiva passar. Valdir também mudou. Diminuiu as horas extras, passou a estar mais presente em casa, a observar a dinâmica entre Márcia e Lucas com atenção constante. Viu a esposa lutando contra si mesma todos os dias, e isso lhe despertou respeito. Viu o filho voltando a sorrir, a brincar, a crescer. E entendeu que milagre não é só o espetacular. Milagre é também a transformação lenta, diária, invisível, que reconstrói o que estava destruído. O quintal, que quase foi cenário de tragédia, foi transformado. Márcia arrancou as pedras e o entulho que cobria um buraco tapado e plantou flores. Todos os sábados, ela e Lucas regavam juntos, cuidavam das plantas, conversavam. E naquele cantinho, embaixo do pé de limão, Márcia colocou uma pequena imagem de Nossa Senhora, cercada de velas. Toda noite, antes de dormir, ia até ali e agradecia. Agradecia pela misericórdia que não mereceu, pela chance que não esperava, pela vida que foi salva, a dela e a de Lucas. A vizinhança notou a mudança. A madrasta seca virou mulher acolhedora. Márcia começou a ajudar outras mães em dificuldade, a acolher crianças da rua para um lanche, a participar de grupos de oração. E quando alguém perguntava o que tinha acontecido, ela dizia apenas: eu quase cometi o pior erro da minha vida. Mas a Virgem Maria me impediu. Ela desceu do céu, entrou no meu quintal e me mostrou quem eu realmente era. E me deu a chance de ser diferente. Agora eu vivo essa chance todo dia, um dia de cada vez. 3 anos se passaram desde aquela noite no quintal. Lucas agora tinha 11 anos, estava mais alto, mais forte, mais saudável. Continuava quieto, mas não mais por medo. Era a quietude de criança que aprendeu a observar, a pensar, a sentir em profundidade. Na escola, tinha amigos, tirava notas boas, até entrou para o time de futebol de salão. Dona Célia, a professora que um dia suspeitou que algo estava errado, olhava para ele e via diferença. Era outro menino. Um menino que sorria, que brincava, que tinha esperança no olhar. Márcia também era outra. Tinha 42 anos, mas parecia mais jovem. O rosto não carregava mais aquela dureza de pedra. Havia rugas de sorriso nos cantos dos olhos, mãos calejadas de tanto trabalhar na horta do quintal, cabelos presos num coque mais solto. Ela trabalhava meio período numa creche da igreja, cuidando de crianças pequenas, e descobriu que tinha jeito para isso.
Descobriu que podia ser boa, que podia amar, que podia ser instrumento de Deus no mundo. Certa tarde de domingo, depois da missa, a família voltou para casa caminhando devagar, aproveitando o sol suave da tarde. Lucas caminhava no meio, segurando a mão de Valdir com uma mão e a de Márcia com a outra. De repente, sem avisar, o menino parou no meio da rua e disse: "Pai, mãe Márcia, eu quero contar uma coisa." Os dois olharam para ele, atentos. Lucas respirou fundo e disse: "Naquela noite, 3 anos atrás, quando a Virgem Maria apareceu no quintal, ela falou comigo também." Márcia arregalou os olhos. "Falou? O que ela disse?" Lucas sorriu um sorriso pequeno, tímido. "Ela disse que ia transformar nossa casa. Que ia transformar o coração da senhora. Que ia fazer a gente virar família de verdade. E que um dia, a senhora ia ser mãe não só minha, mas de muitas crianças. Eu não entendi na hora. Mas agora eu entendo. A senhora cuida dos meninos da creche, ajuda as mães da rua, acolhe todo mundo. A Virgem Maria sabia. Ela já sabia." Márcia começou a chorar ali mesmo, no meio da rua. Valdir a abraçou, Lucas a abraçou, e os 3 ficaram assim, grudados, chorando e rindo ao mesmo tempo. Passaram vizinhos, cumprimentaram, e a família seguiu para casa. Quando chegaram, Márcia foi direto para o quintal. O lugar estava completamente transformado. Onde antes havia terra seca e plano de morte, agora tinha horta, flores coloridas, passarinhos que vinham beber água no pratinho deixado perto do pé de limão. E no cantinho sombreado, a imagem de Nossa Senhora, cercada de velas, terços e flores frescas. Márcia ajoelhou-se ali, juntou as mãos e rezou em voz alta, para que Valdir e Lucas ouvissem: "Mãe do céu, obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter descido até este quintal pobre e ter me salvado de mim mesma. Obrigada por ter me ensinado que ninguém está perdido demais, que nenhum coração está endurecido demais, que a misericórdia de Deus é maior que qualquer pecado. Eu não mereço essa vida nova, mas vou honrar ela todo dia que eu viver." Lucas ajoelhou-se ao lado dela. Valdir também. E os 3 rezaram juntos, como família que eram agora, imperfeita, em construção, mas real. Porque família verdadeira não é aquela que nunca erra. É aquela que, quando erra, pede perdão, se levanta e recomeça. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Márcia ficou sozinha na cozinha, tomando chá e olhando pela janela para o quintal iluminado pela lua. Pensou em tudo que aconteceu, em tudo que quase aconteceu, em tudo que foi transformado. E entendeu algo profundo: Deus não espera que sejamos perfeitos para nos amar. Ele nos ama no meio da bagunça, no meio do erro, no meio da queda. E quando clamamos por socorro de coração sincero, Ele move céu e terra para nos salvar. A história daquela casa no interior de Goiás, que poderia ter terminado em manchete de jornal policial, virou testemunho vivo de misericórdia. Os vizinhos contavam para outros, que contavam para outros ainda. E muita gente, ao ouvir, chorava, se emocionava, e pensava: se Deus salvou aquela mulher que quase matou o enteado, talvez Ele possa salvar eu também. Talvez não seja tarde demais para mim. Porque essa é a verdade que a Virgem Maria vem ensinar toda vez que aparece. Não existe pecado maior que a misericórdia de Deus. Não existe noite tão escura que a luz do céu não possa clarear. Não existe coração tão endurecido que o amor materno de Maria não possa amolecer. E não existe criança, por mais esquecida que seja, que ela não esteja disposta a proteger. O quintal daquela casa deixou de ser palco de quase crime e se tornou altar de gratidão. E toda vez que Márcia olhava para Lucas, correndo, brincando, rindo, vivo, ela agradecia a mãe que desceu do céu, entrou num quintal pobre, segurou a mão de uma pecadora à beira do abismo e disse com ternura firme: "Levanta, filha. Ainda há tempo. Ainda há esperança. Ainda há amor." Há histórias que nos confortam com finais felizes fáceis. Outras que nos desafiam com verdades duras. E há aquelas que nos quebram por dentro, arrancam as máscaras que usamos e nos reconstroem de um jeito novo, mais verdadeiro, mais humano. A história de Lucas, Márcia e daquela noite no quintal é desse tipo. Não é parábola distante contada em tempos antigos. É espelho que reflete o que todos nós carregamos no fundo da alma: a capacidade de amar intensamente e a capacidade de destruir covardemente. A escolha constante entre luz e trevas. A luta diária entre o que somos por natureza ferida e o que podemos ser pela graça divina. Márcia não era monstro nascido para o mal. Era mulher ferida, insegura, marcada por rejeições do passado,
que alimentou sentimentos errados até que eles crescessem como erva venenosa e se tornassem planos terríveis. E aqui está a verdade que incomoda. Quantos de nós não cultivamos, em menor escala, sementes parecidas? Ciúme que vira amargura crônica. Mágoa que vira sede de vingança. Inveja que vira sabotagem silenciosa. Orgulho que vira crueldade disfarçada de justiça. A diferença entre Márcia e tantos outros não está no tamanho inicial do erro, mas na coragem de reconhecê-lo quando a verdade aparece sem filtro. Ela podia ter virado o rosto, endurecido ainda mais o coração, justificado seus atos, seguido em frente com um plano macabro. Mas quando a Virgem Maria desceu aquele quintal e mostrou quem ela realmente estava se tornando, Márcia fez a escolha mais difícil que um ser humano pode fazer. Escolheu a dor aguda do arrependimento verdadeiro em vez do conforto anestesiante da mentira. Lucas, por sua vez, nos ensina algo que o mundo moderno esqueceu completamente: o poder transformador da oração simples, da fé infantil, da confiança pura depositada em Deus mesmo quando tudo ao redor grita que não há esperança. Ele não tinha teologia sofisticada, não conhecia doutrinas complexas, não frequentava cursos de espiritualidade. Tinha apenas um santinho amassado guardado como tesouro e um coração que ainda acreditava, contra todas as evidências, que alguém, em algum lugar do céu, se importava com o sofrimento dele. E essa oração singela, molhada de lágrimas quentes, cheirando a terra do quintal e a medo de criança, subiu ao céu como incenso precioso e moveu a compaixão da Mãe de Deus. Porque Deus nunca mediu a eloquência das nossas palavras. Ele mede a sinceridade dilacerada do nosso coração. Ele ouve o gemido que não se transforma em frase. Ele atende o clamor que vem do fundo da alma. A Virgem Maria poderia ter deixado a justiça divina seguir seu curso natural. Poderia ter permitido que Márcia cometesse o crime e enfrentasse as consequências eternas daquela escolha. Afinal, livre-arbítrio é dom sagrado, e Deus respeita nossas decisões mesmo quando nos levam ao abismo. Mas não é assim que uma mãe age. Mãe não desiste do filho, mesmo quando o filho está completamente errado. Mãe não cruza os braços e diz eu avisei. Mãe desce do trono, suja os pés de barro, intervém no último segundo, segura a mão trêmula, olha nos olhos com firmeza amorosa, mostra a verdade sem rodeios e oferece a chance de mudança mesmo quando essa chance parece merecida. Foi exatamente isso que Maria fez naquele quintal. Não veio condenar. Não veio humilhar publicamente. Veio salvar. Veio oferecer misericórdia na última hora possível, no último segundo antes do irreparável, na última fração de tempo em que a conversão ainda era viável. E a transformação profunda que aconteceu naquela casa simples de bairro pobre é prova viva de que ninguém, absolutamente ninguém, está perdido demais para a misericórdia de Deus. Não importa o que você fez no passado. Não importa quantas vezes você errou repetidamente. Não importa quão fundo você caiu no poço escuro do pecado. Enquanto há vida pulsando no peito, há chance real de recomeço. Enquanto há arrependimento sincero queimando na alma, há perdão divino disponível em abundância infinita. Enquanto há desejo genuíno de mudar, mesmo que fraco e trêmulo, há graça suficiente sobrando para sustentar essa mudança até que ela se torne transformação completa. Mas, e este é um mas crucial, a mudança verdadeira exige infinitamente mais do que palavras bonitas ditas em momentos emocionais. Exige atitudes concretas, decisões difíceis, renúncias dolorosas. Márcia não apenas pediu perdão de boca. Ela pegou a pá e tapou o buraco que cavara para o mal. Preparou o café da manhã verdadeiro para o menino que planejara matar. Confessou o crime não consumado ao padre. Buscou ajuda profissional para curar feridas antigas. Enfrentou os próprios demônios internos dia após dia. Plantou flores exatamente onde quase plantou morte. Transformou o quintal de execução em altar de gratidão. Transformou a casa de terror em lar de acolhimento. Transformou a si mesma, célula por célula, pensamento por pensamento, escolha por escolha. Porque fé sem obra correspondente é morta e inútil. Arrependimento sem reparação prática é vazio e falso. Conversão verdadeira se vê e se mede no cotidiano banal, nas pequenas escolhas repetidas, nos gestos simples mas custosos de amor que substituem, um por um, os antigos gestos automáticos de ódio. Hoje, neste exato momento em que você ouve ou lê essa história, talvez o Espírito Santo esteja tocando seu coração de forma suave mas inconfundível. Talvez você se reconheça dolorosamente em algum personagem. Talvez você seja o Lucas, esquecido por quem deveria lembrar, rejeitado por quem deveria acolher, machucado profundamente por quem jurou proteger. Se esse é você, saiba com absoluta certeza que a Virgem Maria vê você neste instante. Ela ouve cada uma das suas orações silenciosas.
Ela conta cada lágrima que você derramou sozinho. Não desista de clamar ao céu. Não desista de acreditar que há alguém maior cuidando de você. Sua libertação, seu resgate, sua restauração podem estar muito mais perto do que você ousa imaginar. Continue rezando. Continue confiando. Continue resistindo à tentação do desespero. Ou talvez você seja Márcia, carregando o ódio como fardo pesado, cultivando ressentimento como jardim secreto, planejando vingança fria, machucando covardemente quem não merece sofrer. Se esse é você, escute bem, ainda há tempo. Ainda há misericórdia disponível. Ainda há chance real de mudança profunda. Mas essa chance não cai do céu automaticamente. Ela exige humildade brutal. Exige reconhecer o erro sem justificativas baratas. Exige ajoelhar na terra dura, chorar lágrimas verdadeiras, pedir perdão sem esperar merecê-lo e começar de novo, do zero, com passos de bebê. E quando você fizer isso com coração sincero, descobrirá algo que revolucionará sua existência. O amor de Deus é infinitamente maior, mais profundo, mais abrangente que qualquer pecado humano. A misericórdia divina não tem fundo, não tem limite, não tem fim. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você chorou, se você se reconheceu, se algo dentro de você se mexeu, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir que ainda há esperança para os perdidos. Escreva Amém nos comentários e deixe sua marca de fé. Ajude essa mensagem a alcançar mais corações quebrados que precisam de consolo. Inscreva-se no canal para receber mais histórias verdadeiras de fé, transformação radical e amor restaurador como esta. Porque quando compartilhamos testemunhos reais de misericórdia, não estamos apenas divulgando conteúdo digital. Estamos espalhando luz viva no mundo que anda cada vez mais escuro e desesperançado. A história do Quintal nos lembra com força que milagres autênticos não acontecem apenas em santuários grandiosos, em catedrais imponentes, em lugares santos famosos. Acontecem em casas simples de tijolo aparente, em bairros pobres esquecidos, em vidas comuns e sem glamour. Deus não escolhe os perfeitos para operar maravilhas. Escolhe os disponíveis, os quebrados, os humildes. Escolhe os que clamam com desespero real. Escolhe os que, mesmo completamente quebrados, ainda estendem a mão trêmula pedindo socorro sincero. Que a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia e Refúgio dos Pecadores, interceda neste momento por cada um de nós. Que ela proteja nossas crianças inocentes do mal que ronda. Que ela cure nossos corações endurecidos pelo sofrimento e pelo orgulho. Que ela transforme nossos quintais particulares de dor acumulada em jardins florescentes de esperança renovada. Que possamos, como Márcia, ter a coragem sobrenatural de mudar radicalmente. E como Lucas, ter a fé inabalável de nunca, jamais, desistir de orar e confiar no céu. Porque no final, quando toda a poeira baixar, a lição é simples mas profundamente transformadora. Nenhum erro humano é grande demais para a misericórdia infinita de Deus. Nenhuma noite de pecado é escura demais para a luz radiante de Maria. E nenhuma criança, nenhum adulto, nenhuma alma está esquecida demais, perdida demais, suja demais para o olhar amorosamente compassivo do Pai que vê tudo, ouve absolutamente tudo e age no momento exato, certo, perfeito. Amém.